Graça e paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós estamos na lição 10 do Discipulado Cristão. O tema da lição de hoje é a ressurreição de Jesus. Eu sou Jairson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, congregação Jardim Maraponga. E nessa semana nós estamos dando continuidade ao nosso discipulado e já estamos na reta final. Nós vamos orar. Pai bendito, eterno, misericordioso e todo-poderoso, te agradecemos porque o Senhor nos concede a oportunidade de nós, mais uma vez nessa semana, Pai, estarmos ministrando a disciplina central da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Abençoa a minha vida, que ao ministrar, os nossos irmãos que irão receber sejam abençoados e as suas vidas possam ser cada dia mais transformadas na tua presença. No nome santo de Jesus, é o que nós te clamamos e te agradecemos. Amém. A ressurreição de Jesus corresponde à lição 10 da revista Discipulando, ciclo 1. O texto bíblico base se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 36 ao 43. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Glória a Deus. Os objetivos da nossa aula: reafirmar a verdade bíblica da ressurreição de Cristo como certeza da nossa esperança. Segundo, relatar as aparições do Senhor ressurreto e explicar o porquê delas. E o terceiro, demonstrar a relevância da ressurreição como a maior promessa do Evangelho. A lição 10 está estruturada em 3 tópicos: Jesus, modelo da ressurreição, o propósito das aparições do Senhor e o significado da ressurreição de Cristo. Como Jesus se tornou o modelo da ressurreição? Primeiro, que a ressurreição foi um milagre. Como estavam? Qual era a disposição dos discípulos após sua morte? Eles estavam sem esperanças e desmotivados. Por isso voltaram às suas atividades cotidianas. No Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Enquanto Jesus estava vivo, ele os encorajava. Porém, depois de morto, não havia mais motivo para acreditar que a realidade iria mudar. Antes da morte, Jesus declarou no Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 19 ao 21, está escrito que eles estavam desanimados depois da morte de Jesus. E lhes perguntou quais. Os discípulos do caminho de Emaús explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora vejam a motivação dos apóstolos de Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Enquanto os discípulos estavam desanimados, os líderes religiosos tinham outra expectativa. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do 62 ao 64. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Os líderes religiosos estavam preocupados porque Jesus disse que ressuscitaria depois de 3 dias. Por isso que eles pediram a Pilatos para que o sepulcro fosse lacrado e, além disso, fosse guardado, para evitar que os discípulos de Jesus eles roubassem o corpo. Elementos que comprovam a historicidade da ressurreição. Primeiro, a ressurreição é contada pelos 4 evangelistas. Ela é contada em Mateus capítulo 28, do 1 ao 10, em Marcos capítulo 16, do 1 ao 8, em Lucas capítulo 24, do 1 ao 12, e em João capítulo 20, do 1 ao 18. Nos primeiros dias ou nos primeiros momentos da ressurreição de Jesus, nem os discípulos acreditaram que fosse real. Os principais sacerdotes e anciãos de Israel subornaram os guardas para mentir acerca do ocorrido. Após as mulheres saírem do túmulo, e eis que alguns da guarda foram à cidade contar aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Se a ressurreição não foi real, por que os líderes religiosos subornaram os guardas para que eles mentissem? E na mentira dos guardas, se os discípulos vieram à noite enquanto eles dormiam, como é que eles perceberam que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo? Esse relato é uma das provas
de que a ressurreição ela foi um evento histórico. A incredulidade a respeito da ressurreição. Naturalmente, a nossa conclusão é que, pela lógica, a ressurreição é impossível. Durante seu ministério, de aproximadamente 3 anos e meio, Jesus ensinou que ele seria traído, preso, sofreria maus tratos, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Diante do que ele falou, vejam as reações. Antes da morte, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 31, está escrito: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Depois da morte, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19, os discípulos não esperavam ver Jesus ressurreto. Vejam como eles estavam. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Os discípulos não entendiam o papel do Messias, por isso não entendiam a ressurreição. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 21, versículo 42, Jesus explica que o Messias sofreria. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Em Mateus capítulo 26, versículo 56, os discípulos, mesmo sabendo que o Messias seria rejeitado, abandonam Jesus. Mas Jesus declara: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Em Lucas capítulo 24, versículos do 25 ao 27, Jesus lhes disse: Honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a abrir a mente dos discípulos para que eles entendessem o papel do Messias. Por quê? A expectativa messiânica da cultura judaica mostrou-se decepcionante na pessoa de Jesus Cristo. Os judeus esperavam um rei glorioso. Jesus veio como servo sofredor. Por todos esses motivos, os judeus tinham dificuldade de acreditar na ressurreição. A dificuldade em aceitar o fato de o Senhor ressuscitar não é uma descrença atual. Era uma descrença tanto dos judeus quanto dos discípulos de Jesus. Mas algo que se manifestou nas primeiras horas que se seguiram à aparição. Amém? Então, nas primeiras horas que Jesus ressuscitou, houve essa dificuldade da parte dos discípulos de entender que Jesus, de crer que Jesus havia ressuscitado. A ressurreição foi real? Sim. Jesus se apresenta num corpo de carne e osso. Está declarado no Evangelho segundo Lucas, capítulo
24, do 37 até o 40. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Aí ele vai mostrar que o corpo dele era de carne e osso. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. O corpo de Jesus era material, não holográfico. Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? No Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 12 e 13, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Desta maneira, Jesus se torna para nós o exemplo de ressurreição. A ressurreição de Jesus foi um fato histórico. Jesus ressuscitou num corpo que tinha propriedades tanto para viver no mundo material, conforme os seus discípulos presenciaram, quanto no mundo espiritual, para onde ele voltou na presença do Pai. O propósito das aparições do Senhor. Por que Jesus apareceu depois da ressurreição? Jesus aparece por um período de 40 dias após a ressurreição. Lucas, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, está escrito: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressuscitado, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Numa dessas aparições, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, Paulo declara: depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Se alguém não conseguisse por fé crer na ressurreição, podia se dirigir a essas pessoas e comprovar por si mesmo. Apesar de esta prática não ser recomendável, era uma alternativa à descrença a respeito de isso ter acontecido e não ser fruto da alucinação coletiva. Revista Discipulando, ciclo 1. Jesus apareceu durante 40 dias para vários de seus discípulos. Numa destas aparições, ele apareceu para 500 irmãos de uma só vez. Qual era a mensagem que Jesus trazia no período da aparição? O reino de Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, que nós acabamos de ler, no final do versículo 3, ele diz que Jesus apareceu durante 40 dias aos discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A mensagem de João Batista era o reino de Deus. A mensagem de Jesus era o reino de Deus. A mensagem dos primitivos cristãos era o reino de Deus. Apesar do sofrimento e morte, Jesus continua pregando o reino de Deus
servindo ao Pai na missão que ele o designara. Jesus se dispõe a ensinar outra vez aos discípulos, apesar da sua total falta de entendimento. Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. No período de 40 dias após a ressurreição, Jesus vai abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendam as Escrituras. Qual era a prioridade de Jesus no período da aparição? Duas perguntas a revista Discipulando, ciclo 1 faz. A primeira: por que Jesus se dispôs a ensinar, por exemplo, Cleopas e outros de seus seguidores, que no caminho para a aldeia de Emaús falavam dele de forma decepcionante? Por que o Mestre aparecera novamente aos seus discípulos e chamara Tomé para verificar os ferimentos? Resposta: porque Jesus se importava com as pessoas. Jesus se importava com os discípulos. Não se preocupava com reputações ou regras religiosas. O mesmo compromisso que ele tinha para libertar e salvar pessoas antes da ressurreição continuava agora. No Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 43, está escrito: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado. Qual o significado da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, a ressurreição é uma promessa milenar. A ressurreição aparece como uma promessa futura no Antigo Testamento. Está escrito no livro profético de Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15, João descreve como a ressurreição se cumprirá no futuro. Está escrito: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nesse capítulo, João descreve o que Daniel havia profetizado. Haverá uma ressurreição. Muitos vão ser ressuscitados para a vida eterna. E os que não se acharem inscritos no livro da vida, eles partirão
para a vergonha e horror eterno. Porque a ressurreição se cumpre em Jesus. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, Paulo usa um termo interessante para Jesus. Ele diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos do 20 ao 23, ele declara: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Pergunta: por que Jesus é chamado por Paulo como sendo o primogênito de entre os mortos, em Colossenses, e as primícias dos que dormem, em 1 Coríntios? Porque todas as pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento voltaram a morrer. Somente Jesus ressuscitou no sentido pleno da palavra. Jesus ressuscitou para nunca mais voltar a morrer. Desta maneira, a ressurreição é a esperança central do Evangelho. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos do 12 ao 15, Paulo declara uma doutrina que estava sendo ensinada entre os irmãos em Corinto. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aí agora Paulo vai declarar a centralidade da ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Ao combater essa falsa doutrina pregada entre os coríntios, Paulo declara que todo o sentido da nossa pregação e todo o sentido da nossa fé se baseiam na ressurreição de Jesus Cristo. Na ressurreição, a esperança central do Evangelho, cumpre-se a vontade eterna do Criador, que momentaneamente foi desfeita pela desobediência e a introdução da morte no mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, João está descrevendo aqui o estado eterno, quando ele diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ao Jesus ressuscitar, ele vence o nosso maior inimigo. E ao crermos que ele ressuscitou, nós estamos confiando que um dia nós também ressuscitaremos, porque Jesus venceu a morte.
marcador único. Quantas ressurreições aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Mostre as referências bíblicas. Quantas vezes e a quem Jesus apareceu após a ressurreição? Mostre as referências bíblicas. Conclusão. A ressurreição é uma questão de fé. Nós cremos que um dia veremos o Jesus ressurreto. Esta verdade mudou nossa vida. Bem-aventurados os que não viram e creram, e somos nós. Como disse Jesus, apesar de não ver ressurreto, nós cremos pelo que está escrito na palavra de Deus. Este é o conceito que centraliza a nossa fé, pois Jesus venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, e nos assegura que um dia nós alcançaremos a vida eterna. Amém? Tarefa da 10ª semana: responder aos marcadores, enviar as respostas para o meu WhatsApp e me mostrar o plano de leitura sistemática do Novo Testamento. Que Deus abençoe a nossa vida nessa semana, que Deus dê disposição e força para que vocês coloquem as tarefas em dia no santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.